Estamos de volta e ainda falando sobre educação, converso agora a respeito da modalidade homeschooling com Roseli Caldas. Ela que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional. Aqui no Brasil, a gente tem condições legais e os pais estariam preparados para o homeschooling? Bem, Michele, há vários pontos que precisam ser considerados, né? Primeiro é que nós temos um país extremamente desigual. Que pais, que famílias estariam preparadas em termos de acessos culturais, de formação, de tempo, né? Porque mesmo pais que muitas vezes têm acessos culturais têm trabalho, né? De tempo. Então, quantos pais no nosso país teriam esta possibilidade? Abrir isso como uma lei, né, que é um projeto que está de novo em voga, já houve, depois foi retirado, voltou, pode abrir precedentes muito perigosos de retirada de direitos que as crianças têm de participação da educação escolar, né? Penso que a grande maioria dos pais, inclusive a pandemia trouxe isso de modo muito evidente, né? Os pais desejando a escola, porque a convivência diária, permanente, tira tanto dos pais como das crianças a possibilidade de expandir. A escola traz para as crianças a chance da convivência com a diversidade. Alguns autores da psicologia, Henri Vallon é um deles, indicam que quando eu convivo com o outro diferente, eu tenho mais clareza sobre quem eu sou, deixando isso numa linguagem clara para todos os nossos telespectadores, né? Então, à medida em que eu convivo com o outro e vejo quem é o outro, o que ele gosta, isso desde as crianças muito pequenas, né? Quando chega lá na educação infantil, a mãe de um manda um tipo de lanche, a mãe dele manda outro lanche, e aí ele vai tendo mais clareza de quem ele é, do que ele gosta, de como é a família dele. Então, essa constituição do eu se dá a partir da convivência com o diferente. Ora, homeschooling traz para aquela família uma convivência muito semelhante, né? Em termos de valores, em termos da forma de pensar, em termos dos acessos. E tira essa possibilidade que é riquíssima na educação escolar, de conviver com o outro diferente, com todos os desafios que existem quando a gente convive com o diferente, né? De aceitação, de concordar ou discordar, de aprender a concordar ou discordar, né? Coisas que só mesmo quando há diversidade é possível, né? Então, na minha opinião, pode falar. Você pontuou uma questão muito forte, que um movimento que foi aberto aqui em Cuiabá, mas que está em voga em todo o país, traz que é o movimento Escolas Abertas. Desde que a gente entrou na pandemia, as escolas, principalmente públicas, estão fechadas, né? E as mães relatam assim: a gente está vendo as nossas crianças adoecerem, a gente está vendo crianças se automutilando, a gente está vendo crianças ganhando peso, com crises de ansiedade. Isso também é um prejuízo que o homeschooling poderia propiciar no desenvolvimento dessas crianças, como você bem colocou, que estão formando o seu ser, né? Sem dúvida, as crianças estão com saudade da escola. É incrível, as crianças, tem criança, eu soube há pouco tempo de uma família, a criança foi para a escola e voltou quase chorando, dizendo que bom que eu vi meus amigos, pena que eles estavam de máscara, mas foi tão bom ver meus amigos. Então, assim, as crianças precisam da escola, né? E certamente isso que você coloca como prejuízos seriam ampliados com o homeschooling, né? Acho que uma coisa importante para pensar também é que o homeschooling tira, né, a obrigatoriedade da educação escolar, que é um ganho
em termos de direitos que nós conseguimos como Brasil. O que pode levar a crianças que não vão para o homeschooling, nem vão para a escola, vão para a lavoura, vão trabalhar, né? O trabalho infantil, que ainda é alguma coisa que a gente tem que lutar muito no nosso país. Então, abre um precedente perigoso, que hoje não há. Hoje, se uma criança em idade escolar não é colocada na escola, ela pode ser denunciada para o Conselho Tutelar, a família, porque essa criança tem direito de estar na escola, não é? Então, isso é um precedente que abre. E aí, é possível que algumas crianças não vão nem para um lugar nem para outro, que são crianças certamente de classes populares, e eu penso que o homeschooling abre, né, separa mais ainda, faz esse vão entre quem tem condição financeira, cultural, econômica e tudo mais, e quem não tem, né? Nós estamos vendo isso na pandemia claramente, as crianças que estão em casa, com acesso para a escola, né, para o professor, e a grande parte das crianças que não estão tendo acesso. Então, abrir homeschooling é abrir um precedente que eu entendo bastante perigoso. Muitos pais, pelo menos o que eu tenho visto, né, conversado, é que muitos pais entendem, né, justificam melhor o homeschooling a partir de crianças que sofreram bullying na escola, crianças que têm deficiência e têm muita dificuldade de estar na escola, valores, eu quero que os meus filhos tenham determinados valores, eu não quero que eles convivam com outros. Cada um desses motivos são bastante frágeis em termos da sociedade, porque quando você pensa, eu sempre gosto de lembrar da historinha da Cinderela, lembra? Né? Tinha um fuso lá, aquela Cinderela, né? Que ela não podia mexer, senão tinha lá aquela fada do mal lá que ela ia dormir. O que eles fizeram? Tiraram todos os fusos do palácio, esqueceram um. Então, quando a gente cria a criança numa bolha, dizendo eu não quero que ela tenha contato, por exemplo, com outros valores que não os da minha família, esta bolha, uma hora, ali na frente, porque não dá para fazer homeschooling na universidade, vamos combinar, né? Nem no ensino médio. Então, quando essa criança vai para fora da família e se depara com a realidade, ela está despreparada, ela não sabe lidar com o diferente. E isso é um problema na sociedade, porque é um aprendizado de todos nós o tempo todo, lidar com aquele que é diverso de mim e respeitá-lo, ainda que eu discorde, né? A gente tem visto muito a ligação entre a escola sem partido e homeschooling, né? Que eu não sei qual dos dois é pior, né? Eu penso que a gente precisa ter bastante cuidado com essa ideia de que eu não posso falar nada que seja, que possa gerar crítica, dúvida. E aí, que tipo de sociedade a gente está formando para amanhã? Porque é isso que a gente faz quando a gente educa crianças e adolescentes e jovens, né? A gente forma aqueles que vão dar continuidade quando a gente for passando o bastão, né? Que tipo de sociedade a gente está formando quando a gente impede todas essas outras possibilidades e foca naquilo que é o valor da minha família, né? E aí a criança vai ficar lá comigo e aprender comigo, então nada que for diferente ela vai ter acesso. Um dia vai ter, e estará despreparada. Eu acho que esse é um quando a gente coloca esse despreparo, né? Estar dentro da bolha, e num determinado momento ter que tomar consciência ou tomar contato com aquilo que é diverso. Isso faz com que a gente intensifique um comportamento de intolerância, que hoje já é presente na nossa sociedade, né? Isso pode ficar presente num grau muito elevado com uma mentalidade dessa, de bolha, de reservado àquilo que eu acredito e tudo mais? Sem dúvida, Michele. As crianças são muito abertas ao diferente, os pequenininhos. Eu trabalhei bastante como psicóloga escolar em escola grande, e assim, as crianças pequenininhas, elas têm uma facilidade de lidar com o outro diferente, elas aprendem conosco a ter preconceito, a estranhar, né? Elas aprendem com os adultos.
elas são, em geral, tolerantes. Ela não quer saber se o pai, qual é o trabalho, o tipo de trabalho que o pai do outro tem. Ela quer brincar com a outra criança, que é criança como ela. Todas essas diferenças que a gente põe, né, de status social e tantas outras, vem depois, que elas aprendem com os adultos. Então, a princípio, as crianças são tolerantes, e elas poderão aprender a não ser, à medida em que elas não tenham esses acessos. Então, concordo plenamente, nós já estamos vivendo um tempo de extrema intolerância com o que pensa diferente, com o que tem propósitos diferentes, com o que tem as diferenças nos mais diversos âmbitos, né? Cultural, religioso, em questão de gênero, as tantas diferenças que o humano tem. E o que é bacana pensar é que, como humanos, nós temos a maior semelhança, né? Somos humanos. Isso nos qualifica como semelhantes. O restante faz parte da vida ser diferente, e a diversidade é bonita, né? Quando a gente vai vendo, mesmo, né, você pensa as crianças, é tão bonito ver como elas são diferentes, como elas gostam de coisas diferentes, brincam de coisas diferentes, têm ideias diferentes, têm as características físicas diferentes, as famílias diferentes, e a riqueza que isso traz, em termos, inclusive, de aprender a tolerância. Está sendo cada vez mais necessária no nosso mundo, não é? Uma outra questão que eles colocam, muitas vezes, né, os adeptos do homeschooling, é a qualidade. E eu acho isso incrível, né? Dizer, olha, educar várias crianças traz menos qualidade, 25 crianças juntas, diferente de ensinar uma criança. Então, nós temos que melhorar a qualidade para as 25. É isso. A educação tem que ser de qualidade para o coletivo, para o grupo. E não eu dizer, bom, eu tiro meu filho e dou uma de qualidade para ele, uma educação de melhor qualidade, entre aspas, para ele. Isso acho que a gente perde a ideia de política pública, porque público é aquilo que tem direito para todos. Quando eu pego o direito melhor para mim, para o meu filho, para a minha família, eu perdi essa noção do que é política pública, e educação é política pública. Roseli, qual é o balanço que você faz para a educação nesse pouco mais de um ano de pandemia? Né, a gente vê algumas pesquisas dizendo que a gente teve perdas de pelo menos 20 anos, outros especialistas que dizem que a educação vai mudar a sua forma, que esse é um modelo que veio para ficar, que o híbrido vai estar sempre presente. Qual que é o balanço que você faz disso? Bem, difícil que foi, não? Que tem sido, né? A gente brinca que foi 2020 e agora é 2020 parte 2, né? Porque a gente pensou que 2021, todo mundo torcendo para chegar a 2021, e a gente descobre que muitas coisas se mantêm, né? Por várias razões. Penso que a educação, neste momento, sofreu uma mudança brusca. E, como eu disse, escancarou a desigualdade. Mostrou o que já havia, né? Mostrou o que já havia. Escolas que não têm saneamento básico vão ter álcool em gel e condições de higiene. Não, né? Então, o nosso país, a desigualdade do nosso país se revela bastante na educação. E, nesse momento, isso ficou ainda mais claro. Eu penso que a gente vai precisar recuperar. Não vai dar para recuperar de uma vez, não vai adiantar fazer, porque você pensa comigo, uma criança que está sendo agora, no segundo ano, ela foi alfabetizada como? No primeiro ano, dessa forma, onde, né, a escola, o espaço onde há pessoas capacitadas para uma alfabetização infantil, não é qualquer pessoa, não basta saber ler para ensinar uma criança a ler e escrever, e as famílias perceberam o valor, né, da professora alfabetizadora. Veja bem, essa criança que não foi quase à escola o ano passado, neste ano também uma grande parte, não adianta chegar no ano que vem e querer fazer um condensado de tudo que ela não aprendeu, sobrecarregando as crianças. Vai precisar, gradualmente, trazer aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, que é mais importante. Vai haver perda, vai haver perda. Talvez o ganho seja
as coisas que a gente consegue tirar dessa lição, dessa dura lição que nós estamos vivendo como país, né? No mundial, mas a gente está se limitando aqui a pensar no Brasil, né? Que lições a educação, os nossos parlamentares, os nossos dirigentes podem tirar para que a educação tenha um outro tipo de valorização, para que os educadores tenham um outro tipo de valorização, porque também estão sofrendo, né? Eu sou professora universitária, e, claro, trabalhar com adultos, com jovens adultos, é muito diferente de trabalhar com criança, mas mesmo assim, a gente perde relação, perde afeto, a gente não olha mais no olho, nós vamos ter que recuperar isso primeiro, recuperar o encontro, recuperar o abraço, pouco a pouco, e os conteúdos vão ter que ser revistos, talvez conteúdos mais importantes serem retomados, e pouco a pouco ir voltando com aquilo que a gente perdeu. Agora, é importante estar vivos para isso, né? E acho que as crianças estão entendendo isso. A gente precisa passar com saúde mínima num país onde tantos estão morrendo, um luto coletivo que a gente está vivendo, um luto de todos nós, não é? Intervalo comercial, mas eu volto já contando mais novidades para você. Não saia daí.